Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma jornada fascinante através dos corredores sombrios da história bíblica, explorando o mistério e temido inferno. Preparem-se para uma experiência emocionante, repleta de suspense e curiosidades. Vamos lá? Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar para receber conteúdo exclusivo como esse. Vamos falar um pouco sobre o conceito do inferno na Bíblia. Para entendermos melhor o que a Bíblia diz sobre o inferno, precisamos voltar no tempo e explorar os textos sagrados. No Antigo Testamento encontramos referências ao Sheol, uma espécie de reino dos mortos, onde as almas aguardavam julgamento. Já no Novo Testamento, o inferno é descrito como um lugar de tormento eterno para os ímpios. Descrevendo um pouco o inferno, mas como seria o inferno? Você já parou para pensar? Como que você imagina o inferno? De acordo com as Escrituras, é um lugar de fogo inextinguível, onde há pranto e ranger de dentes. A descrição são tão vividas que despertam um misto de temor e curiosidade. Imagine-se cercado por chamas, ouvindo os lamentos dos condenados. E você já parou para imaginar como que seria essa cena? Há também curiosidades fascinantes sobre o inferno na Bíblia. Por exemplo, você sabia que a palavra grega usada para o inferno no Novo Testamento é Gehenna, referindo-se ao vale de Inom, próximo a Jerusalém, onde o lixo era queimado? É interessante como esses elementos históricos se entrelaçam com a narrativa religiosa. E as implicações do inferno? Além de seu aspecto físico, o inferno também representa uma dimensão espiritual. É um símbolo do afastamento de Deus e da separação eterna. Essa noção de condenação eterna tem gerado debates e reflexões ao longo dos séculos. Vou descrever mais detalhes como o inferno é retratado na Bíblia, utilizando versículos bíblicos para que você possa entender melhor. O inferno é descrito como um lugar de fogo inextinguível em Marcos 9:43. Jesus diz: "E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga." Também é mencionado como um lugar de tormento, onde há pranto e ranger de dentes. Em Mateus 13:50 diz: "E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes." E como será a condição das almas? O inferno é retratado como um lugar de separação eterna de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, afirma: "Os quais sofrerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder." Você já parou para pensar como que vai ser um sofrimento eterno? É um lugar de escuridão e desespero. Em Mateus 8:12 diz: "Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Vamos falar um pouco mais sobre esse sofrimento eterno. A Bíblia enfatiza que o sofrimento no inferno é eterno e irreversível. Apocalipse 14:11 adverte: "A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e quem recebe o sinal do seu nome, não há esperança de alívio ou redenção." Em Lucas 16:26 fala sobre um abismo intransponível entre o inferno e o paraíso. E além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Por que será que poucos falam sobre o inferno? Por que será que poucos mencionam o que de fato acontece, nesse outro plano espiritual? Sabe que o nosso Deus, verdadeiramente, Ele veio para nos dar oportunidade de vida, nos restaurar, nos curar. Aleluia, Jesus
para que nós possamos viver uma vida eterna com Ele. Vamos falar também sobre o julgamento e a condenação. Você já parou para pensar como que isso vai acontecer? O inferno é o destino dos ímpios e daqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. Em João 3,18 declara: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para nós nos achegarmos a Deus, nós temos que reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É necessário crer em Jesus, é necessário crer que Ele morreu naquela cruz para que nós possamos nos achegar a Deus. O julgamento final determinará a quem será lançado no inferno. Em Apocalipse 20:15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esses versículos oferecem uma visão detalhada do inferno, conforme descrito na Bíblia, destacando sua natureza de tormento eterno e separação de Deus. À medida que concluímos nossa jornada pelo inferno bíblico, convido vocês a refletirem sobre a importância dessas narrativas em nossas vidas. Independentemente de nossas crenças, elas nos desafiam a considerar questões profundas sobre o bem e o mal, a vida e a morte. Todos nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender com a palavra de Deus e de saber de fato que existem os céus, assim como também existe o inferno, e nós seremos, responsáveis pelas nossas próprias decisões. Então pense bem em tudo isso que você está acompanhando e aprendendo dentro da palavra do Senhor. Vamos falar um pouco mais sobre o destino das almas. Em João 3,16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo enfatiza que aqueles que creem em Jesus terão vida eterna. Então hoje nós temos a oportunidade de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aleluia Jesus, e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Se porventura você ainda não aceitou Jesus, ou se de repente você tem o desejo de se reconciliar, escreva o seu nome aqui no chat, que nós estaremos orando pela sua vida, e eu tenho certeza que você viverá um novo tempo na sua história. Vida eterna com Deus. Como será essa vida eterna com Deus? Você já parou para pensar nisso? Jesus promete aos crentes vida eterna ao lado de Deus. João 10:28 afirma: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, o Senhor ele terá um cuidado pelas nossas vidas, Ele cuidará de nós lá nos céus. O Senhor, Ele vai, aleluia Jesus, simplesmente cuidar das nossas vidas como um pai cuida dos seus filhos, porque nós somos herdeiros, nós somos herdeiras, nós somos filhos e filhas do Senhor, e o Senhor não permitirá que nada mais aconteça com as nossas vidas. Em Apocalipse 21, verso 4, descreve a vida após a morte para os fiéis como estado sem dor, sofrimento ou tristeza. Ele enxuga dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E quero falar também um pouco mais sobre a ressurreição dos mortos. O que isso quer dizer? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, Paulo fala sobre a esperança da ressurreição para os crentes, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero dizer ao teu coração, através desta palavra,
que verdadeiramente o Senhor, Ele vai preparar um lindo encontro com as nossas vidas. Você que já perdeu um ente querido e que este ente querido estava na presença do Senhor, aleluia Jesus, você vai ter a oportunidade de revê-lo mais uma vez. Você vai ter a oportunidade, aleluia Jesus, de rever, aleluia Jesus, aquela pessoa que você um dia tanto amou, um dia você sentiu e sente até mesmo saudade de estar ao lado dessa pessoa. Então esse encontro vai acontecer, aleluia Jesus, para todos aqueles que receberam a salvação do Senhor. Vamos falar também sobre o julgamento final em Apocalipse 20, verso 12 e 13. Descreve um julgamento final, onde todos serão julgados de acordo com as suas obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra está sendo registrado no livro das obras, e tudo isso será apresentado diante do tribunal de Deus. Então pense sempre em fazer coisas boas, foque sempre, aleluia Jesus, em fazer coisas que venham agregar valores na sua vida e trazer coisas positivas, tanto para você como para todos aqueles que estão à sua volta e também para o reino dos céus, porque tudo aquilo que nós fizermos aqui estará escrito no livro das obras, e esse livro será aberto no dia do julgamento final. Estes versículos oferecem uma visão geral da vida após a morte, na perspectiva bíblica, destacando a promessa de vida eterna para os crentes, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Aqui estão alguns versículos que detalham o sofrimento eterno e as chamas do fogo associados ao inferno, conforme descrito na Bíblia. Sofrimento eterno, aonde que está escrito? Em Mateus 25:41, Jesus fala sobre o destino dos ímpios. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No livro de Marcos, capítulo 9, 48, descreve o inferno como um lugar onde o seu verme não morre e o seu fogo nunca se apaga. Será que você já parou para pensar nisso? Imagine uma pessoa viver eternamente em um lugar que tem vermes que nunca vai morrer e o fogo que nunca vai se apagar. Como que não vai ser esse sofrimento? Como é as chamas de fogo no inferno? No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24, traz uma imagem vivida do sofrimento do inferno. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você já parou para pensar nisso? Que lá no inferno você vai sentir desejo de beber água e você não vai ter água para beber. Você não vai ter nada que possa saciar a sua sede. Sabe que quando nós ficamos um pouquinho com sede, nós já ficamos desesperados. Imagine você viver eternamente nessa situação. Em Apocalipse 20:15 fala sobre o destino dos ímpios. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21:8 descreve quem herdará o lago de fogo, incluindo os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, onde terão parte no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Esse versículo, ele oferece uma representação vivida de sofrimento eterno e das chamas de fogo associados ao inferno na perspectiva bíblica, enfatizando a natureza terrível, não é mesmo? E indescritível o castigo para os ímpios. Agora eu quero que você imagine-se diante das portas do paraíso, onde uma luz celestial banha tudo ao seu redor. O ar está impregnado com uma paz indescritível e cada passo dado é como se flutuasse em nuvens de pura alegria. À medida que as portas se abrem, uma cena de beleza incomparável se revela diante de seus olhos. Você é recebido por uma multidão de almas radiantes, vestidas com vestes brancas, resplandecentes, em um abraço caloroso e acolhedor. Cada rosto irradia a luz da esperança realizada e cada sorriso transmite uma história de redenção e graça. À sua volta, os sons de cânticos angelicais ecoam suavemente, preenchendo o ar com uma melodia celestial. Você é envolvido por uma sensação de pertencimento, de amor incondicional que transcende qualquer compreensão terrena. As lágrimas que antes corriam de tristeza e dor agora se transformam em lágrimas de alegria e gratidão. Cada angústia, cada desafio enfrentado ao longo da jornada é instantaneamente esquecido diante da magnitude da glória que agora se desdobra diante de você. Você se encontra diante do próprio trono de Deus, cercado pela presença divina que emana uma paz indescritível e então uma ternura infinita. O Criador estende a mão e com um sorriso radiante diz: bem-vindo ao lar, meu filho, minha filha, você venceu. Seu nome está escrito no livro da vida. Neste momento sublime, todas as perguntas sem respostas, todas as incertezas do passado desaparecem em meio à certeza absoluta do amor de Deus. Você é envolvido por uma sensação de completude, de pertencimento eterno que transcende o tempo e o espaço. E assim, você se junta à grande multidão de santos e anjos, celebrando a vida e a vitória da fé, da esperança e do amor. Eternamente grato, você se prostra diante do trono do Todo-Poderoso, louvando e adorando aquele que fez todas as coisas novas. Nesse reino de glória e paz, você encontrou o verdadeiro significado da vida, a plenitude da alegria e a promessa da eternidade ao lado do seu Salvador. Imagine como que esse encontro vai ser lindo. Você já parou para pensar em tudo isso? Que você possa refletir em cada detalhe do que é descrito sobre o inferno e sobre a salvação, que é os céus. O nosso Deus, Ele tem preparado um lugar melhor para cada um de nós e o seu plano, o seu maior desejo é que nós venhamos todos morar com Ele eternamente lá nos céus. Então que você possa preparar o seu coração, que você possa se revestir, que você possa preparar, aleluia Jesus, a sua vida para se encontrar com o Senhor teu Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo inferno da Bíblia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima. Que Deus te abençoe com muita paz e alegria no seu coração. Fiquem todos com Deus.